Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando seguimento ao programa da nossa querida Ioiô Jatobá, Poesia, Expressão do Ser. Estamos muito felizes que esse é o nosso último programa desse ano 2022. Cumprimos nosso dever, né, Tetê? Temos entrevistado só pessoas maravilhosas e lembramos que Denis fala sobre a arte na espiritualidade, citando o esteta. Às vezes, os espíritos se reúnem entre si, trocam formas através de seus pensamentos, criam quadros variados. Se entre eles encontra-se um espírito que viveu em um mundo superior, ele faz com que seus irmãos menos privilegiados aproveitem os recursos artísticos que ele pôde adquirir. Tetê, nesse período em que nós nos dedicamos a estudar a arte, nas suas mais diferentes expressões, você está sentindo mais facilidade em perceber a presença dos imortais nos inspirando? Percebo, principalmente em sonhos. Sonhos reveladores, sonhos aproximadores e o nosso bem-estar como um todo. Esse programa de #19, ele é um grande presente. As pessoas que aqui estiveram, que aqui circularam e difundiram suas ideias, suas experiências de vida, foram pessoas enviadas por Deus para que, através dele, suas palavras fossem emitidas para cada ouvinte dessa rádio que há 11 anos ilumina consciências, não é isso, Leilinha? São 11 anos acendendo estrelinhas no céu, quer dizer, o inconsciente, ele está despertando, está aflorando e Jesus está cada vez mais vivificado em cada um de nós. E o que nós teremos para hoje? O nosso convidado, hein, Leila? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Este tema que tu colocaste, a sublime expressão poética, Jesus. É a cara do Ricardo, não? Vamos nós. Cara do Ricardo. Deixa eu ler um pouquinho para o ouvinte se situar nessa pessoa, neste ser de luz, essa pessoa que tem uma voz que nos convida a meditar em cada palavra dita, porque ele, a Leilinha, faz um lindo trabalho numa outra TV, né, a TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro, que também ela emana para o Brasil toda essa sequência de ideias, de amor e de exemplo nessa vida espiritual, né, corpórea de Jesus, feito Cristo entre todos nós. Então, nós vamos chamar um convidado, né, que ele ama o que faz. É doutorando em informática. Uau! Imagina a mente, né? O trabalho do Ricardo. Pesquisador espírita, isso mesmo. Ele pesquisa, ele estuda, ele vasculha e ele emana todo esse conhecimento para que todos nós também possamos usufruir do que ele está aprendendo. Isso é muito importante. Não guardar o que a gente aprende para si, mas expandir, para que cada irmão possa também sentir e ser um pouco mais feliz. Bem, ele também é estudioso do cristianismo antigo, dos textos apócrifos e dos comparativos de Jesus histórico com Jesus teológico. Apresentador do programa diário Oração pelo Planeta, no canal TV Nova Luz no YouTube, às 18h30. Se eu não estou enganada, ele falou isso, mas depois ele vai confirmar. Apresentador, né?
E ele é criador de todas as vinhetas dos programas da TV Nova Luz, que hoje tem 138 mil inscritos. Venha, Ricardo, venha fazer parte desse programa, iluminar essa edição. Eu fico muito agradecido pelo convite de vocês, da Rádio e TV Brasil, aí de Alagoas. Tereza, muito obrigado pelas palavras tão gentis. Eu realmente, como pesquisador, a gente não está muito acostumado a ficar recebendo mostrando a nossa titularidade, porque não é do nosso feitio fazer isso. Normalmente, um pesquisador, quando ele está em meio à sua pesquisa, ele é uma pessoa isolada, ele gosta tem a solidão como amiga, mas como nós já tivemos a oportunidade de ler muito Denis, é preciso colocar em prática aquilo que nós aprendemos em nossas pesquisas. Obrigado também, Leila, por me convidar a participar desse encontro, que nós já temos o nosso encontro praticamente semanal. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, que hoje está analisando o livro Cristianismo e Espiritismo, mas em breve serão outros livros, outros estudos, que nos levará também a todos aqueles que acompanham não só a Rádio e TV Brasil, como também a TV Nova Luz, a refletir sobre esse cristianismo redivivo que os espíritos tão sabiamente nos entregaram novamente. Fizeram essa revisão gentil de todos os conceitos do cristianismo e nos entregaram praticamente de bandeja, exigindo de nós apenas o tempo para nos dedicarmos a ele. É isso mesmo, Ricardo. Agora uma pergunta que eu achei interessantíssima, que eu já aprendi com você, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco. Qual é a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus teológico? Vamos começar pelo Jesus teológico. Suas mensagens, suas passagens e todas as histórias que ele contava através de parábolas. Tudo isso nos auxilia a entender como funciona o reino de Deus e que ele era o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Jesus teológico, podemos dizer assim. Todo o seu conceito divino está contido dentro dele. Tanto que durante séculos ele foi representado como um dos personagens da tríade Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o Jesus histórico a gente trata de outra forma. É lógico que nós devemos respeitar a fé de milhões de pessoas que seguem o cristianismo. Porém, para você poder pesquisar o cristianismo, você tem que tratar o Evangelho como um livro de informações. Ali tem informações necessárias para você fazer uma pesquisa. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus tira do endemoniado todos aqueles espíritos que se intitulam legião, e esses espíritos vão em direção a porcos, incorporam nesses porcos e se atiram para o mar, isso para um pesquisador tem outra definição diferente da tradicional. Primeiro, que legião é o nome que se dá aos 4.000 romanos que vêm em um grupo para dominar um povo. Segundo, o símbolo representado pela legião que estava na Palestina é um porco selvagem. E terceiro, não existe criação de porcos na Palestina de Jesus. Os judeus não criam porcos. Então, de onde vieram esses porcos? E eles se atiram ao mar. Eles não se atiram ao mar da Galileia, que era próximo. Eles se atiram ao mar que fica a quase 400 quilômetros de distância. E da onde vieram os romanos? Pelo mar. Então, ali pode existir, não que haja, aí entra o cuidado do pesquisador. Ali pode existir uma referência política de que os romanos eram os verdadeiros espíritos sábios. Para os judeus da época, eles praticamente subjugavam aquele povo,
O poder de Jesus é fazer que eles voltassem ao mar e para as suas terras, seja lá onde fosse. Então, quando você pesquisa o Jesus histórico, você tenta entender e situar os eventos dentro da história. Não mais o aspecto divino, religioso e de fé, mas o aspecto do entendimento. Além disso, as informações do Cristo passam por algo que é muito perigoso: os tradutores. As traduções que foram feitas, elas eram feitas por pessoas que não sabiam ler. Inclusive, uma delas, chamado Esdras, ele começou a aprender a ler e escrever pintando o Evangelho de Mateus. Eles não sabiam o que estavam escrevendo, eles simplesmente pintavam. Cada símbolo cuneiforme daqueles, do aramaico, era uma pintura. Então eles seguiam exatamente o que estava naquela pintura. Mais tarde, quando Esdras aprendeu a ler e escrever, em um documento também escrito por Joséfo, ele comenta que há o perigo das traduções, tanto que ele usa o termo em latim tradutore traitore, que significa tradutor enganador. Então Esdras, que também fez parte dos primeiros evangelhos, o livro de Esdras fazia parte do primeiro grupo canônico dos evangelhos, depois foi retirado, ele era um dos tradutores que se julgava errado, que ele julgava que havia um erro. Então, quando nós vamos pesquisar a Bíblia, os evangelhos sinóticos, e depois o evangelho de João, depois os evangelhos apócrifos, nós devemos ter o cuidado de entender que as pessoas que escreveram aquilo, em muitos casos, eram analfabetas. E é por isso que é tão difícil estudar o Jesus histórico. Porém, nós devemos respeitar, e aí eu coloco claramente isso, que muitas das pessoas acreditam que esses livros são orientações divinas. Realmente são, mas não a ponto de dizer que Deus os escreveu. Ele indicou para os evangelistas, os espíritos superiores ajudaram os evangelistas e os tradutores na medida do possível e do entendimento daquela época. Tanto que Cristo comentou nos seus evangelhos que viria o Espírito de verdade. E aí começa a entender que todo esse trabalho foi um trabalho de preparação, de educação, para chegarmos a um determinado ponto em que o nosso entendimento teria a crítica necessária para que pudéssemos dar continuidade a esse cristianismo, voltássemos a rever esse cristianismo através da codificação de Kardec, nós pudéssemos voltar a esse cristianismo e fazer uma análise mais contemporânea daquilo que aconteceu há 2000 anos. Por isso que é preciso estudar essas duas formas de entendimento de Jesus, tanto o Jesus teológico, que é claro, nós vamos seguir os seus pensamentos, aprender com suas parábolas, como o Jesus histórico. Entender que há eventos ali que envolvem política, economia, sociedade, comportamento psicológico, comportamento de psicologia de grupo, de psicologia individual. Tudo isso nos leva a observar o Cristo sobre diversas facetas. Por isso que para um Jesus seguia um pensamento mais humanista, menos voltado às riquezas e aos homens de poder, mas para os pesquisadores, Jesus contava histórias para o povo que vivia ali, que era basicamente um povo de agricultores e pecuaristas. Então você vê que as histórias de Jesus sempre tratam do meio ambiente da agricultura, praticamente as histórias de agricultor, do fazendeiro, do pescador, das ovelhas, dos pastores. Ele conta a vida do povo simples de Israel, porque era com aquele povo que ele vivia. Então, quando a gente analisa historicamente, a gente tem que sair do contexto da beleza
que realmente é inegável das Escrituras e partir para o senso crítico das Escrituras. E isso é um pouco complicado para o entendimento das pessoas. Porque o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos aqueles doutores da Igreja, eles é que elegeram os evangelhos canônicos, né, Ricardo? Fala quais são os evangelhos canônicos, que às vezes os nossos ouvintes não entendem a diferença do canônico com o apócrifo. Só dá uma... Os evangelhos canônicos são os conhecidos, são na verdade 27 livros canônicos, incluindo as epístolas, o Apocalipse de João, porque tem muitos apocalipses. Nos apócrifos tem dezenas de apocalipses, né? Mas escolheram de João. Então, o Apocalipse de João, os livros de Paulo, o Ato dos Apóstolos e os evangelhos canônicos, que seriam Mateus, Lucas, Marcos e João. Sendo os 3 primeiros considerados canônicos, significa regra. Então, estão dentro da regra da igreja à época. E o Evangelho de João é o único que não é o sinótico. O que os evangelhos sinóticos são? Os evangelhos sinóticos são aqueles que contam a história em uma sequência, e nessa sequência os textos são comparáveis, diferente do Evangelho de João. Você não tem como comparar os textos do Evangelho de João como de Lucas, de Marcos e Mateus. De Lucas e Marcos e Mateus, você inclusive possui uma proporção de quanto eles são semelhantes. Já realizaram essa pesquisa demonstrando o quão são semelhantes esses evangelhos. Então diz que, por exemplo, Lucas e Mateus têm 60 e poucos % de semelhança, mas Marcos e Lucas têm 30 e poucos. Nós fizemos isso, nós apresentamos esse quadro comparativo num dos primeiros programas do cristianismo e espiritismo, quando nós discutimos esses evangelhos. Porém, os evangelhos apócrifos também são fonte de pesquisa, não dentro das regras, né, de homogeneidade da igreja, mas também para nós que desejamos entender mais, ler os evangelhos apócrifos, nós temos praticamente uma segurança, entre aspas, que ninguém alterou esses evangelhos com o tempo. Porém, eles são repletos de misticismo. Então nós devemos, por outro lado, ter um extremo cuidado ao tratar com os evangelhos apócrifos, que muitos deles são místicos. E todos eles com uma esperança que Jesus retorne logo. É isso mesmo. Pergunta aí, Tetê, porque tem hora... Vamos lá, eu estou aqui aprendendo porque esse acesso às Sagradas Escrituras, isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, sabe, Ricardo? Porque você não consegue abrir a Bíblia e fazer daquela leitura uma coisa que você fica engajado a princípio, principalmente quando tua fé não está sedimentada ainda em ti, né? Você fica no vai e volta, fecha a Bíblia, porque parece que ali o segredo é esse, é justamente dificultar esse acesso. Porque quando você está falando, né, do Jesus histórico, são as camadas que foram sendo criadas sobre, né, essa vinda, né, do Filho de Deus à Terra. E como você fala, os pesquisadores têm que se deitar sobre tudo isso e ter o máximo de critério para começar a ler, começar a entender. E a gente que é leigo nisso tudo, como é que você pode falar? Porque o Espiritismo, ele te dá essa abertura, parece que você abriu uma janela e respirou completamente a palavra de Deus. A sensação que eu tive ao adentrar no Espiritismo foi essa. Eu consegui pegar na mão de Deus e compreender o que estava sendo falado até então. Porque parecem uns códigos que você não tem acesso, né? No lato senso, a pessoa, o ser comum, né? O senso comum, ele não consegue chegar até aí. E como a gente pode chegar até a palavra de Deus? Claro, nós temos o caminho do Espiritismo. E aqueles que não adentram nesta porta, como é que pode ter um auxílio para esse que está nos escutando e que ainda não conseguiu acessar a palavra de Deus? Porque é interessante, sabe, Leila, o que ele falou me tocou muito, porque
Aí eu digo assim, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que estudar. Não é a sensação é essa, eu vou ter que estudar, vou ter que ver. E aquele que ainda está querendo entrar, como é que ele poderia ter o primeiro passo? O primeiro passo é entender que a Bíblia é um livro. E como tal, ele contém histórias. Muitas dessas histórias são escritas como se fosse de mim para você. Então, os evangelhos e todo o Antigo Testamento são histórias que envolvem muito poucos personagens. E os personagens que se envolvem aparecem e somem de repente, e você não entende como aquela pessoa surgiu ali, como ela desapareceu, o que aconteceu com ela depois. Por exemplo, quando Abraão tenta sacrificar o seu filho Isaque em nome de Deus, e no final depois ele sacrifica um cordeiro, nós não sabemos mais nada da vida de Isaque, apenas quando ele foi passar para os seus filhos, Saul e Jacó, eu acho que é Saul e Jacó, foi passar o destino da tribo para eles. Em outras palavras, o que aconteceu com Isaque durante toda a sua vida? Muito provavelmente, se fosse conosco, aí entra o historiador, o pesquisador, muito provavelmente ele pode ter tido um trauma em que ele nem sequer se julgou apto a estar na história. Imagina, seu pai com uma faca querendo te sacrificar. É uma questão extremamente dolorosa para o pai e também para o filho. Ele era uma criança. Então você só vê Isaque velho. Você vê essa cena de Isaque e depois você vê na Bíblia Isaque velho. Há um hiato de tempo gigantesco. O que aconteceu? O que aconteceu com a tribo de Abraão? O que aconteceu com Sara? Você começa a criar uma série de deduções. É por um dos motivos da Bíblia ter sido proibida durante 15 séculos, ou praticamente 16 séculos, foi esse problema. Porque há muito hiato na história da Bíblia, até mesmo na história de Jesus. Você vê o último ato de Jesus na sua infância, é ele no templo, que os pais haviam esquecido. Como é que um pai tem um filho único, esquece o único filho no templo? É porque ele não era o único filho. Você começa a deduzir o seguinte: imagina uma família de 10 crianças, o pai controlando 10 crianças. Ele não contou 9 quando saiu, ele simplesmente saiu com os filhos, um em cada mão, segurando 3 de um lado, 3 do outro, Maria segurando 3 de um lado, e aí foram. Aí quando chegaram a uma certa distância, perceberam que faltava um. Então, à primeira vista, parece que Maria e José são pais irresponsáveis, porque esquecem o único filho deles no templo. Quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Provavelmente, como já foi demonstrado em muitos casos, Jesus tinha muitos irmãs e irmãos, porque a lei, no Torá, a lei é clara, é crescer e multiplicar. E ter um único filho naquela época era praticamente impossível. Não haviam métodos anticoncepcionais e morriam crianças, né? Morriam com muita facilidade, eram muitas doenças. Então você tinha que ter muitos filhos. Então é visto até que comenta em várias passagens os irmãos de Jesus. Tem até um pesquisador americano que fez uma pesquisa vasta sobre isso em vários evangelhos apócrifos e canônicos e demonstra que Jesus teve vários irmãos e irmãs. Até porque ele não foi chamado unigênito, ele foi chamado primogênito. Primogênito. É o primeiro. Então ele é o primeiro. É. Então ele não era filho único, quanto muitos acreditam, mas a história que está no evangelho é dele. E aí as pessoas acham que ele era o único filho. Existem uma série de cuidados que nós devemos ter nessas pesquisas bíblicas. Nós devemos ler com muito cuidado, com muita parcimônia, porque são livros de difícil entendimento. Foram livros escritos, no caso do Novo Testamento, no século II, no século III. As pessoas não tinham discernimento, entendimento, tampouco conhecimento que nós temos hoje para criar enredo. Eles pegavam as histórias. Nós podemos ver, por exemplo, no livro de Emmanuel, Paulo e Estevão, falar das cartas de Mateus.
que Mateus escrevia os eventos conforme eles aconteciam. Alguém pegou esse material de Mateus, uniu, se intitulou dizendo que o evangelho é de Mateus, mas não foi propriamente Mateus que escreveu, porque ele aconteceu século depois que Mateus morreu. Ele saiu da tradução oral e foi para a tradição escrita. Tanto que havia um grupo, que era o maior grupo à época cristão, que era o grupo dos seguidores do livro de Mateus. Porque, na verdade, os evangelhos canônicos foram criados a partir de seus seguidores. A igreja lutou praticamente 3 séculos para poder unir todos esses evangelhos num grupo dos canônicos. Porque um queria que tirasse um livro, colocasse outro, queriam que mudasse o livro de João, como ocorreram mudanças no livro de João. Outros quiseram que mudasse as cartas de Paulo, tire essa carta que ela não serve, coloca essa. E essas discussões, que terminou com, no papado de Clemêncio, quando sintetizaram tudo e todos aceitaram, foi que reuniu os evangelhos como canônicos. Mas aí surgiu um problema, o que fazer, né? O que a gente faz com os outros seguidores? Aí começaram as perseguições. Então, todo esse processo é um processo extremamente doloroso. Então, nós devemos olhar a Bíblia com muita calma, com muita parcimônia. E aí vem o Espiritismo, quase 1900 anos depois, ou seja, praticamente 17 séculos depois, apresentar a seguinte proposta: o Evangelho está correto em suas mensagens, em suas parábolas, em seus fenômenos mediúnicos. Agora vamos esclarecer isso diante do entendimento social que nós temos hoje, porque no século XIX reencarnaram espíritos que eram muito inteligentes, mas muitos eram materializados demais, como Augusto Comte, Max Weber e tantos outros que acreditavam que aquele cristianismo não interessava mais, que aquele cristianismo havia morrido. Então eles fizeram até uma missa dizendo que Deus havia morrido, mas eram pensamentos extremamente materializados. Assim como Adam Smith, quando criou aquele processo extremamente materialista do capitalismo. E em contrapartida vem um Karl Marx, que fala sobre a produção, o homem, produto, mercadoria. E tudo isso aí, nesse caldo materialista, surge um único nome, né, a princípio, chamado Hippolyte Rivail, que diz assim: calma, gente, tudo isso depende da comunicação também com o pessoal que já partiu. E essa comunicação é que transforma o mundo como se fosse um momento de luz diante de tanta confusão, porque logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial, né? Veio uma guerra da Crimeia, depois a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Guerra da Espanha para vir a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aí estava dentro do contexto do excesso do materialismo, que está tentando ainda reviver hoje. O materialismo tenta a todo custo se manter, mas só que o planeta não está querendo mais, como dizem os nossos amigos espíritos. É chegada a hora de mudança. Então aquele que vai iniciar a sua leitura da Bíblia, primeiro deve lê-la com extremo cuidado, porque é um livro cheio de buracos no meio. Por isso aquela sensação de que não está me completando, porque é preciso lê-lo com muita cautela. E se seguir a doutrina espírita, desejar ler a Bíblia, leia ambos simultaneamente, para você entender o que um quis dizer e o que o outro apresenta. Não vai perceber quase nenhuma divergência, pelo contrário, vai perceber uma complementação. É muito lindo, gente. Olha, a gente ia ficar a noite toda ouvindo o Ricardo falar. Então eu convido vocês que quiserem saber a história do Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo, pode ir lá no playlist da TV Nova Luz e pegar desde o hashtag 1, que você vai ter esse Ricardo aí histórico, contando história pra gente dessa caminhada que é maravilhosa. A gente olha com novos olhos, sabe, Tetê, para a história dos cristãos antigos, não só como vítimas das perseguições, mas também daqueles perseguidores
que foram perseguidores porque queriam entender melhor tudo aquilo que estava acontecendo, que brigavam entre si numa luta, uma luta muito emocionante para manter a história de Jesus na Terra. É muito bonito a gente ler o Cristianismo e o Espiritismo. É um livro maravilhoso que o Ricardo destrincha para nós toda semana. Então, nós vamos perguntar agora coisas dele, né? Que ele fez as vinhetas de todos os programas da TV Nova Luz. Quantas vinhetas você já fez, Ricardo? Você tem ideia de quantos programas? Mais de 50. Mais de 50. Hoje são 42 programas semanais da TV Nova Luz. Nós cedemos o espaço do nosso canal YouTube, do nosso canal Facebook e de todos os nossos canais a qualquer instituição, né, que queira transmitir, além de transmitir para a sua. Essas eu ainda não tive a oportunidade de fazer vinhetas, que são muitas, que pedem e a gente cede. Eu acho que hoje, na nossa lista, deve ter mais ou menos umas 30 ou 40 instituições, fora aquelas que vêm pela RAI, que a gente também cedeu para a RAI essa capacidade de usar os nossos canais também. Então, nós temos, dos programas desenvolvidos, né, pela TV Nova Luz para o mundo, hoje 42 programas semanais. Que maravilha. E Ricardo, e quantas orações pelo planeta você já gravou? E fala aí dessa oração de uma maneira meditativa que a gente estava conversando antes do programa ir ao ar. Bom, foram mais de 900, porque nós começamos no início da pandemia. Como são orações diárias de segunda a domingo às 18h30, e hoje é dividido entre eu e Yasmin, nós fizemos, atualmente são 900, a gente parou, está 906, nós estamos chegando quase a 1000 orações. Mas nós temos sempre, digamos, um pequeno roteiro que nós construímos para essas orações, que é utilizar a oração no seu tríplice aspecto. O primeiro aspecto seria o aspecto da reflexão. Se vocês observarem sempre, as pessoas muitas vezes vão a uma instituição espírita e não entendem por que todo espírita começa fazendo uma leitura do Evangelho, uma leitura de um livro, uma leitura de uma mensagem. É para que nós possamos refletir sobre ela. O objetivo da mensagem é um processo de reflexão, é um convite para a gente refletir. Então, a oração pelo planeta sempre começa com uma reflexão. Nós começamos com um pequeno comentário de 1 minuto, 1 minuto e 20, mais ou menos, uma coisa muito rápida. E lemos alguns trechos de um livro. Normalmente eu uso ou o Evangelho, ou a Revista Espírita, ou o Livro dos Espíritos. A Revista Espírita tem um material gigantesco. Eu gosto muito de usar a referência da Revista Espírita, ela traz mensagens muito atualizadas. O Evangelho nem se fala. O Livro dos Médiuns, magnífico. O Livro dos Espíritos. A Gênesis eu acho que eu usei poucas vezes. E as obras póstumas, e o Céu e o Inferno, eu me lembro que eu usei uma única vez nessas 900, porque também as pessoas nem sempre que a gente vai fazer oração estão preparadas para entender o que está escrito no Céu e Inferno. É um livro para ser estudado, não para você comentar rapidamente em questão de minutos. Não há condições. Em seguida, nós lemos aquela página, refletimos sobre aquela página. E essa reflexão é que eu convido as pessoas em seguida a um processo de meditação sobre aquela reflexão. Vamos meditar acerca dessa reflexão. É o segundo passo para se alcançar o estado de oração. Durante a meditação, a gente recomenda às pessoas que soltem seus braços, suas pernas, respirem com calma. Esqueçam onde estão, porque muitas vezes estão nos ônibus, estão no transporte, estão na rua, estão sentados em um shopping. Eu não sei onde as pessoas estão, então eu as convido a sair de si um pouco e sair do ambiente material, através da respiração e através
do relaxamento natural. Finalmente, iniciamos a oração, porque na meditação nós percebemos o Deus que habita em nós. Nós sempre lembramos isso às pessoas. Lembre-se do Deus que habita em você e está com você. Ele irradia de você e irradia de fora. E aí você começa a entrar num estado que te deixa apto à oração. É esse o canal que tanto André Luiz fala em seus livros, que tanto Emmanuel comenta nas suas orações, nos seus pensamentos, e que tantos outros autores falam, entra num estado de oração. Quando você entra, para você chegar ao estado de oração, não há como você chegar sem antes uma prévia reflexão e meditação. Mas à medida que você começa a orar sempre, todos os dias, nas horas mais difíceis também, o que irá acontecer é que todo esse processo é quase que instantâneo. Você respira fundo, aí você vai lembrar, eu estou entrando no processo meditativo, vou orar. E ora. Então a oração pelo planeta, o objetivo dela na época da pandemia, era acalmar o coração das pessoas para a crise que nós vivíamos. Depois ela passou a ser uma ação diária extremamente agradável para todos nós. As pessoas ainda ficam, antes do horário, colocando nomes no chat. A gente disse assim, olha, coloque nomes no chat das pessoas que vocês querem que a gente ore. E são milhares de nomes. São muitos nomes mesmo. E a gente fica muito feliz com isso. E muitos desses recadinhos são para nós da TV Nova Luz. Que as pessoas pedem pela equipe da TV Nova Luz continuar fazendo oração pelo planeta. Isso me deixa muito contente. Eu fico vendo, antes de começar a oração, eu fico lendo todos aqueles nomes. E nós aproveitamos também e recebemos por telefone alguns nomes que nós citamos aqui. E lembrando sempre que não existe diferença na oração pelo planeta para encarnado e desencarnado. É só uma mudança de estado, então, para todos. E também não existe diferença para quem está vivendo no planeta ser racional ou irracional. Nós pedimos também pelos animais, porque eles estão vivendo no mesmo planeta que nós. Então é um instante de oração em que nós pedimos por todos e agradecemos por todos. E normalmente eu conheço um caso de uma moça que entrou em contato conosco através de nossa esposa, que ela disse que estava sofrendo depressão. O que ela fazia para dormir? Ela pegava a playlist de orações pelo planeta, de 900 orações hoje, e ficava ouvindo até dormir. Que coisa boa, meu Deus. Eu fiquei impressionado, que ela fez questão de mandar a mensagem através da minha esposa, falando assim, avisa aí ao pessoal da oração pelo planeta que eu estava com uma depressão muito grande, ainda sinto depressão, mas toda vez que eu entro no clima da depressão, eu pego a última oração pelo planeta, coloco na TV e deixo rolar, até eu dormir. Eu só tenho a agradecer a essas pessoas, pela gentileza, pelo carinho, pelo esforço que elas estão fazendo em valorizar o trabalho que nós estamos realizando. Eu me sinto muito feliz. Que seja um sonífero ouvir o Evangelho de Jesus, eu canso de falar isso, mas é porque muda a vibração do ambiente e a pessoa começa a respirar melhor. E aí as pessoas dizem assim, então o programa faz dormir? Não é o programa que faz dormir, o programa alivia. São as vibrações da gente que muda quando assiste o programa, né? Ricardo, você acha que as parábolas de Jesus têm poesia? Que nós estamos num programa de poesia, expressão do ser, porque Jesus falou 48 parábolas, segundo Caibar Schutel, sendo que 13 ele focou no reino dos céus e as outras 35 mostrando o sentido da vida, né? Na minha opinião. Me fala um pouco de qual parábola que você acha que tenha mais poesia ou mais encanto, ou se você gosta de todas. Fala um pouco das parábolas de Jesus. O politicamente correto, eu deveria dizer que eu gosto de todas, mas eu tenho a minha preferida, sim. A primeira parábola que eu ouvi, né, que foi quando eu fiz minha primeira comunhão, que minha mãe era filha de Maria, então eu tive que fazer
batismo, crisma e primeira comunhão. E a primeira parábola que eu vi me levou às lágrimas, porque eu via como a história de um herói, que era o filho pródigo. Mas essas parábolas, como eu comentei antes, tratavam todas de uma vida dos agricultores, das pessoas que viviam da terra. Para mim são poesia porque elas viviam da terra. E diziam para as pessoas, olha, não se preocupem, que o reino de Deus é inalcançável, porque os romanos podem ter a terra e o mar, mas Deus tem o céu. E os céus os romanos não têm. Então a poesia começa em que ele dá um alívio, um refrigério àquelas pessoas que estão ali sofrendo, porque o agricultor não tinha férias, ele só tinha o sabate. E mesmo assim, porque o sabate era obrigatório segundo as leis judaicas. Então os agricultores trabalhavam de sol a sol, porque o dia para a religião judaica começa quando o sol começa a iluminar e termina no poente. Então começa no nascente e morre no poente. Às vezes são 12, 14, 16 horas, dependendo do dia. E eles trabalhavam muito. Eram muitos agricultores que trabalhavam a terra, e muitas vezes naquilo que eles trabalhavam, os romanos vinham, retiravam a sua parte, e para eles sobravam apenas os restos. Não muito diferente do que aconteceu em muitas sociedades durante os séculos. Porém, o Evangelho, como um poema, como essas mensagens, como essas parábolas diziam, era um poema de alívio e refrigério. Qual é o objetivo de um poema? É elevar nossos sentimentos, chamar-nos a atenção. E o filho pródigo demonstra isso. Mais tarde, estudando mais e mais essa parábola, porque ela me chamou muito a atenção, eu percebi que o irmão que ficou não era tão bonzinho assim, porque fazia o que o pai mandava. Ele fazia o que o pai mandava porque ele queria ter as coisas do pai. Tanto que ele fala, eu nunca matei nenhum cordeiro, você nunca me deu nenhum cordeiro, você nunca me deu nada, eu sempre segui você. Então nenhum dos dois filhos eram santos. Essa era a questão, eram o quê? Jovens. Estavam aprendendo, estavam vivendo, estavam querendo também seus direitos. Só que um teve a coragem de pedir e o outro não. Mas o pai daria. Assim como a parábola dos talentos, todo mundo fala, né? 10 dinheiros, 5 dinheiros, 1 dinheiro, né? Só que é talentos. Aí a gente foi fazer uma pesquisa, o que é um talento? Um talento é 50 quilos de ouro. Se a grama do ouro vale R$100, quanto vale 500 quilos de ouro? 500 milhões de reais. Então, quando o Senhor dá aquele dinheiro aos seus servos, ele não está dando um dinheirinho, ele está dando fortunas. E você fazer com que uma fortuna se dobre é um trabalho hercúleo. Já imaginou dobrar 500 milhões de reais? Não é um trabalho simples. Não é um esforço simples. Por isso que ele diz, olha, você que não fez nada, dá o dinheiro para aquele ali que dobrou. Porque eu sei que ele vai dobrar, ou seja, ele é capaz de mudar, ele é capaz de revolucionar. Então as parábolas, ela tem esse conceito de transmitir uma ideia para alimentar a esperança. E o reino dos céus, afinal, o que é o reino dos céus? A palavra reino dos céus, ela vem de ouranos, que é uma palavra semítica, a palavra céu, que na verdade significa Deus. Se a gente for olhar o Evangelho de Lucas, eu acho que é se não me falha a memória, capítulo 15, versículo 18, né? Pai, perdoa-me, pequei contra os céus e contra você. Não, pequei contra os céus em teu nome. Pequei contra o reino de Deus em teu nome. Então veja bem que a palavra reino dos céus pode ser muito bem substituída por reino de Deus. Porém, eles pegaram o termo reino dos céus, assim como pegaram o filho do homem, e deram a ele um status que não era necessário, justamente por desconhecimento. O que é o filho do homem? É aquele cara. Em vez de dizer, quem é Jesus? Aquele cara ali. É o filho do homem, cara, é o filho do homem.
Então era a maneira coloquial de se falar que é aquele sujeito ali, aquele rapaz ali que está indo. Então a gente tem que tomar, por essas razões, é que estudar a Bíblia se torna tão complicado teologicamente, porque ela chega a ser deslumbrante. Quem poderia imaginar que o reino dos céus seria uma palavra semítica e não hebraica? E por sinal ela quer dizer, na verdade, apenas reino de Deus. Para muitos pesquisadores, é apenas outro nome para reino de Deus, que está inalcançável aos inimigos de Deus. E quem eram os inimigos de Deus à época de Jesus? Os romanos. Essa é a questão que fica tão difícil ler a Bíblia. Nós precisamos mergulhar naquela época, tentar viver aquela época. E nós não conseguimos mais, porque nós evoluímos 2000 anos. Se torna muito difícil. Até porque eram poucas palavras, né, Ricardo? Nós não tínhamos uma riqueza de idioma que a gente tem hoje. Então, às vezes, uma palavra queria dizer muita coisa. Então, não se pode, igual eu me lembro de falar o Deus dos Exércitos. Eu vi uma palestra do Aroduta, em que ele fala que essa tradução não é Deus dos Exércitos, é Deus das Estrelas, porque exército e Deus têm estrelas e exército têm a mesma conotação, a mesma palavra judaica, ou aramaica, não sei. Eu sei que você fala Deus dos Exércitos, parecendo que Deus promove guerra, defende guerreiro, né? Deus dos Exércitos, mas Deus das Estrelas é outra conotação, né? Deus dos céus. Deus dos céus, É por isso que nós devemos ter muita cautela ao ler esses livros. As pessoas que se entregam demasiadamente a esses livros e utilizam suas palavras como verdades absolutas, têm que tomar muito cuidado, porque não são absolutas. Nós já fizemos isso durante 19 séculos, ainda vamos fazer por mais 19. Quando é que nós vamos aprender que tudo tem o seu relativismo enquanto na Terra? Nós precisamos aprender isso. É muito difícil. É a nossa mesmo. impermanência, né, Leilinha? Impermanência e imortalidade. É isso. Esse aprendizado mesmo. Maravilhoso. E desses autores espíritas, qual é aquele que te sensibiliza por demais, Ricardo? É o autor que mais nós conflitamos em ideias, né? Leon Denis. Eu e Leon Denis, nós temos uma capacidade muito grande de discussão, porque eu gosto de discutir com os autores. Parece brincadeira, mas eu leio discutindo com os autores. E Leon Denis, muitas vezes eu dizia para ele, mas você está indo tão bem, por que você fez isso agora, Denis? Por que você mudou isso? E isso nos torna mais ligados aos autores. Nós não devemos ler livros como uma mera informação, uma mera história. Nós devemos conversar com os autores. Nós devemos discutir com os autores. E quando nós não concordarmos com ele, vamos fazer uma pesquisa para ver se nós estamos certos ou se ele está certo. 99,999% eu estava equivocado e eu reconheço que estarei sempre equivocado quando eu discutir com Denis, porque ele teve uma experiência e um apoio espiritual muito grande. Mas algumas palavras que ele usa, eu digo assim, poxa, Denis, eu não usaria essa palavra. Mas a gente tem aquela sensação que o autor diz assim, mas você não sou eu. Aí a gente diz, é verdade, então vamos continuar a leitura. Porque é muito divertido você ler discutindo com o autor. É muito bom você dialogar com o autor. Essa dialógica entre você e o autor não é só num estado que nós podemos, como nós estamos agora nesse processo dialógico. Nós também devemos aproveitar muito os autores escritos e dialogar com eles. Tenha certeza que nós vamos conseguir ouvi-los e eles vão conseguir explicar para nós além daquilo que está escrito. Isso é muito bom, porque você não é mais aquela situação que eu li o livro 10 vezes e eu descobri coisas novas a cada leitura. Você vai conseguir ler menos vezes, porque você vai ler com mais cuidado e vai conseguir dialogar com o autor. Por que você disse isso? Aonde você quer chegar com aquilo? Por que você no final do livro apresenta um montão de casos para justificar toda a sua obra?
E aí você começa, com esse convívio com o autor, até muitas vezes imitá-lo. E aí você começa a criar. A criação começa sempre por um processo de imitação. Você não passa conhecimento para os seus filhos, você passa o exemplo. Você não passa conhecimento para o seu leitor, você passa as ideias. E seu leitor vai criar suas próprias experiências, começando por um simples processo de imitação. E é muito interessante, Ricardo, você falar que conversa com o autor, porque a gente que sabe da continuidade da vida e da possibilidade do desdobramento, muitas vezes você pode ser levada na presença do autor e dialogar com ele no seu desdobramento, e você voltar com aquela certeza, né? Você assim, nossa, eu voltei com aquela certeza. Você questionou e você volta com aquela certeza quando você dialoga com o livro. É muito interessante o que a gente tem feito, estudar Leon Denis, que cada dia a gente parece que fica mais parente dele, assim, né? A gente fica com mais intimidade de falar assim, ai, Leon Denis, esse negócio aí não foi legal, eu descobri isso, né? É muito interessante esse diálogo com o autor. Hermínio Miranda fazia muito isso, ele me falava muito isso, ele falava, ai, quando eu fico descontente com a conclusão que o autor chegou, eu tiro satisfação com ele, eu tiro satisfação. Eu vou lá e pergunto para ele, o que foi aquilo que você falou? E ele me confidenciava isso, igual você está falando, ele dizia, e eu acordo com a certeza de ter conversado com o espírito. E conversou mesmo, porque esses espíritos estão aí entre nós, desejosos que a gente possa entender a mensagem deles, né? E Leon Denis, por exemplo, nós tivemos, eu não sei se foi em virtude de eu estar estudando tanto as obras dele, eu sonhei que eu estava numa palestra, mas tinha muita gente. Eram várias, mas milhares de pessoas, e o Denis dando essa palestra sobre um dos seus livros, que, por sinal, parecia ser o livro que eu estava lendo. Né? Aí eu quero a história de Joana d'Arc. Porque Joana d'Arc, o próprio nome dela, Joana, é porque ela era seguidora do Evangelho de João. A família dela era uma família de joaninos, né, seguidores do Evangelho de João. E quando eu estava lendo esse livro, eu disse assim, mas ela não era, ela é uma criança, ela não pode ser tudo isso. E aí eu sonho que eu me vejo nessa situação diante de Leon Denis, e impressionante a capacidade dele de sair no final da palestra, e ao invés de nós nos dirigirmos a ele para fazer perguntas, ele se dirigiu cadeira por cadeira e cumprimentou cada um de nós. Tamanha era a simplicidade, né, dele em se dirigir a todas as pessoas que estavam ali, e cumprimentou e chamava pelo nome, aí dizia alguma coisa para a gente, para dar continuidade. Tanto que uma das coisas que me impressiona quando a Leila me convidou para fazer esses programas justamente do Leon Denis, é que uma das palavras que eu lembro que ele falou é: se você tem dúvidas, divulgue. Que maravilha. Muito legal. E estamos nós aqui seguindo que a TV Nova Luz tem como espírito protetor Leon Denis, né? Um dos nossos orientadores é o Leon Denis, o nosso principal orientador é o Leon Denis. Estamos nós conversando. Por isso que eu sempre agradeço a Leila. Leila, obrigado por me convidar para fazer esse programa. Eu acho que o Denis que anda chamando todo mundo, que ultimamente chamou a TT, porque Leon Denis, Leon Denis, ele sai convidando vida fora, e quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, né? Eu tive uma vez no Instituto Leon Denis, que eu imagino que chamava Instituto Leon Denis, quando eu tive dúvida do centro que nós fundamos, eu e o Maltoni, Renato Maltoni, eles queriam que eu colocasse o nome do meu pai no centro espírita que nós fundamos. Aí eu falei, eu vou perguntar ao meu pai se ele quer.
Aí ele falou, não quero, acho que não está na hora ainda de eu receber nome de centro. Ele não aceitou, não. Aí eu sonhei que eu fui no instituto, quando eu cheguei no tal instituto, minha filha foi comigo, o detalhe é que a gente desceu num lugar que as flores pareciam que nos reverenciava, as sempre vivas, né, que Leon Denis ele tem amor pelas sempre vivas. Aí eu entrei naquele instituto e eu falei assim, mas o que eu vim fazer aqui? Aí alguém, não foi Denis, alguém me apontou, entra ali naquela sala que está tendo o estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. E foi onde eu entrei. Então, assim, não existe coincidência, né? Ele faz esse chamamento mesmo no trabalho. É verdade, então, faz sim. Nós estamos chegando, faltam 5 minutos. Pergunta aí, Tetê, o que mais você quer saber do Ricardo? Olha, vamos lá. Vamos lá. Sobre a TV Nova Luz, quando foi fundada e quais os mentores que trabalham no seu projeto? Olha, são mentores, eu posso dizer que são vários. Nós temos alguns espíritos parentes que de vez em quando se revelam, principalmente quando eu estou fazendo as vinhetas. Eu tenho a primeira vinheta que eu fiz, eu tenho certeza foi eu que fiz, alguém estava me ensinando. E foi a primeira vinheta da TV Nova Luz no ano de 2017, nós começamos a trabalhar no ano de 2013. Em março de 2013 nós apresentamos o primeiro programa que era o Despertar Espírita na TV Nova Luz. A TV Nova Luz nessa época tinha um conjunto de musicais, muitos programas musicais, e poucos programas doutrinários. A partir de 2017, quando mudou a direção da TV Nova Luz, e eu fui convidado novamente a retornar, eu tinha terminado o meu mestrado, e normalmente quando eu saí do mestrado, parecia que as ideias populavam a cabeça, principalmente em termos de mudar a cara da TV Nova Luz, para ela ser mais interativa, para ela se aproximar mais das pessoas. E aí logo em seguida a Yasmin e a equipe veio com a ideia de transformar em um centro espírita virtual, não mais apenas um canal de... E eu fiquei pensando, como é que se faz um centro espírita virtual? A gente não fazia a menor ideia do que seria isso. E tudo foi acontecendo, criaram-se os grupos de apoio, a gente deu treinamento de... Nós, no caso, né, eu dei treinamento de interatividade, processo de posicionamento de câmera, edição de texto, edição de imagem, transmissão remota, criamos as reuniões de pauta e passamos a voltar realmente ao aspecto educativo da TV, da doutrina espírita, porque isso eu também coloco na minha tese. A TV Nova Luz é um dos pontos da minha tese, em que eu coloco que o professor Rivail, ele foi aluno do Instituto Pestalozzi, mas afinal quem era Pestalozzi? E por incrível que pareça, existia muito pouco material sobre Pestalozzi. Você conta nos dedos o material que você encontra sobre Pestalozzi, principalmente fora do Brasil. Eu acho que a única quem tem material, acho que é uma professora chamada Maria Inês Espírita, que fez vários livros pedagógicos sobre Pestalozzi. Acho que ela escreveu 3 livros pedagógicos, né? Vários, que para a gente vários são mais de um, né? Então ela apresenta Pestalozzi e explica como Kardec utilizou a metodologia que aprendeu no Instituto Pestalozzi para realizar os primeiros procedimentos da comunicação com os espíritos. Então você veja que assim nós pegamos esse conceito de Pestalozzi também e tentamos aplicar na TV Nova Luz, junto com principalmente seu aspecto doutrinário. Hoje a TV Nova Luz, ela preza por seu aspecto doutrinário e pelo seu aspecto religioso. Todos os programas, mesmo os de entrevista, eles buscam o esclarecimento, o entendimento. Em outras palavras, quando nós criamos a TV Nova Luz, tinha que colocar em uma categoria no YouTube. Nós escolhemos a categoria de educação. Não foi à toa que nós escolhemos essa, porque por acaso quem criou foi
o canal no YouTube fomos nós, porque a nossa missão era criar o canal. Só que para você preencher os dados do canal, ninguém nos disse que categoria colocar. Não havia categoria religião no YouTube. Mas havia educação. E aí nós lembramos da história de Kardec como professor, é educação. E a partir daí, né, nós passamos a sermos conhecidos pelos canais do YouTube, pela divulgação que o YouTube faz como um canal de educação, o que nós procuramos ser até hoje. Eu acho que nós não devemos mudar esse aspecto, né, essa categoria da TV Nova Luz, ainda mais que pela influência que os espíritos nos levaram a ter o tempo todo, eles nos influenciaram e influenciam a todo tempo. Nós percebemos isso na hora que nós vamos construir as pautas dos anos seguintes. Porque nós construímos pauta de 2 anos, cumprimos apenas 1, mas nós construímos de 2 para ter uma folga, digamos, um movimento dentro dessas pautas. Então, até mesmo criar pautas, nós nunca fomos de TV. Eu recebi o convite da Yasmin para construir a TV Nova Luz num domingo na casa dela. Ricardo, se você fosse construir uma TV interativa, como você faria? Foi a pergunta que me fizeram. Eu disse assim, eu preciso estudar isso. E eu procurei pessoas que entendiam disso, mecanismos que providenciassem isso, e foi assim que a TV Nova Luz começou. É claro que existiam técnicos muito mais aptos do que eu, mas os conceitos, os mecanismos, nós sugerimos, eles aceitaram, e aí foi implementada a primeira versão da TV Nova Luz. A segunda versão de 2017, daí para cá. O nosso tempo, infelizmente, acabou, amigo. Eu agradeço muito, agradeço demais você ter aceito o nosso convite. Você sabe da importância que nós damos para a divulgação da doutrina espírita. Esse canal da TV Espírita de Alagoas é um canal lindo também, assim como da TV Nova Luz, e mereceu receber você. Muito obrigado. E agora você pode falar suas palavras finais, se despedindo, porque nós somos disciplinados. Horário é horário. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. É muito raro eu fazer trabalhos fora da TV Nova Luz, é muito raro mesmo, e eu fico sensibilizado pela gentileza e o carinho do convite de vocês. E eu gostaria de deixar claro que o importante para o estudo do Evangelho do Cristo, desse poema em vida, é sermos tolerantes. Porque por mais que durante toda a história nós desejássemos homogeneizar, ou seja, ter um caminho único a seguir, como verdade única dos evangelhos, isso não aconteceu. Pelo contrário, multiplicaram-se as ideias, multiplicaram-se os conceitos, multiplicaram as percepções, e isso só veio nos melhorar como pessoas. Portanto, nós devemos ser tolerantes com aqueles, muitas vezes, que nos são intolerantes, porque nós vivemos uma vida imortal. Nós não vivemos só essa vida. E não sermos tolerantes nessa vida significa que nós também não seremos tolerantes na vida do outro lado. Então sejamos tolerantes e vamos entender que todas as pessoas estão em estados evolutivos diferentes e entendimentos diferentes do que vem a ser o Evangelho do Cristo. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, meus irmãos, no ano que vem. Eu desejo a todos um bom Natal, muitas alegrias no novo ano que se inicia. Eu quero que vocês tenham a certeza que quem está com Jesus, como ele disse, não afaste aqueles que dizem não estar comigo, porque se não está contra mim, está comigo, né? E nós estamos com Jesus sempre. Até o nosso próximo encontro, então, no ano que vem, né, Tetê? Despede aí. Olha, só tenho a agradecer esse ano de 2022. E a poesia maior que fica é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É isso.
um feliz final de ano para a humanidade e que a gente encontre Ricardo pelo caminho afora de 2023. Aham, você voltará. Eu agradecerei muito. Tchau para vocês, muito obrigado. Tchau.